Primeiro dia de devocional, nós lemos a passagem que Jesus ressuscita a filha de Jairo, chefe da sinagoga. Fomos desafiados a depositar a nossa confiança em Jesus, o autor da vida, aquele que nos trouxe a vida verdadeira. Em detrimento das situações, depositarmos a nossa fé e não temer. Segundo dia, nós falamos sobre a coragem de pregar o Evangelho. Coragem de Paulo nas Escrituras, mesmo sofrendo apedrejamento, sendo chicoteado ou receber açoites de vara, prisões, mas recebeu a palavra de Cristo. Não temas, continue pregando, continue falando. Ontem, no terceiro dia, nós falamos sobre a cultura do medo, que tenta nos pressionar, nos fazer duvidar e tirar os nossos olhos de Cristo. Nós vimos a passagem de Pedro saindo do barco e andando sobre as águas, mas tirou o foco de Cristo e começou a olhar para as adversidades e afundou. E é isso que essa cultura do medo tenta nos fazer, para que nós tiremos os olhos de Cristo, olhemos para os problemas e fomos tentados a naufragar na caminhada de fé. Para o último dia, para amanhã, eu vou falar sobre temer, mas o temor verdadeiro. Eu venho falando não temas, mas a Bíblia está cheia de temas a Deus. E para o quinto dia vamos buscar nas Escrituras o temor correto e verdadeiro que devemos ter, que é ao nosso Senhor, uma reverência, um respeito profundo. Hoje será o único dia que eu não falarei a frase não temas, mas a passagem está envolvida deste tema, que é um tema que é a profundidade do temor. Quando o temor é profundo e as ansiedades são tantas que viram depressão. E temos muitos que sofrem deste mal. Um mal clínico, mal biológico, um mal orgânico também, mas que o inimigo tem usado para ofender ou atacar as vidas espirituais. Conheço pessoas dependentes, muito dependentes de remédios contra depressão. Será que a Bíblia nos dá alguma instrução ou revela alguns passos que devemos tomar ou podemos ajudar pessoas que sofrem deste mal, da tristeza profunda, da ansiedade profunda e do temor profundo? Eu acredito que sim, e em uma passagem eu tenho visto essa ajuda. Me trouxe ajuda para ajudar outros a não temer e sair de situações como essa, depressão, profunda tristeza ou de profunda ansiedade. Fica no Antigo Testamento, fica em 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19, a partir do versículo 1. É a história de Elias. E Elias vinha de uma sucessão de vitórias. Lá no Monte Carmelo, ele desafiou os profetas de Baal para que oferecessem um sacrifício ao seu Deus. E esse desafio foi aceito por aqueles 450 profetas. E milhares de pessoas assistiam àquela situação. Eles colocaram o seu holocausto, fizeram o altar, colocaram o sacrifício em cima da lenha, ficaram gritando por horas e horas e horas, clamando para Baal, e nada foi atendido. Se cortaram, entraram em transe e nada. Então Elias preparou o sacrifício, colocou sobre a lenha sobre o altar, mandou encher de água, cavar uma vala ao redor, orou ao Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, e fogo desceu do céu e consumiu completamente a carne, a lenha, as pedras do altar e o chão, e evaporou toda a água.
revelando Deus poderoso, a quem ele servia e a quem nós servimos. Pegou os profetas de Baal, desceu até um lugar, matou a todos. Parece que ele esperava que toda aquela nação iria se voltar para Deus. Porque no finalzinho do capítulo 18 de Reis diz que Acabe volta para casa, lá em Jezreel, e versículo 46 diz que a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Correu e ficou lá esperando. É agora que esse povo vai se converter e se voltar para Deus. Depois desse feito grandioso, depois da chuva voltar àquele território, depois daqueles 3 anos e meio, né, de seca, parece que ele estava esperando um reflorescimento da fé, arrependimento em massa. E Acabe chega em casa, talvez molhado pelos pingos da chuva, chega à noite com os chinelos na mão, entra de fininho no quarto, não diz assim na Bíblia, né? Estou imaginando. Senta ao lado da cama e com cuidado vai se deitar para não acordar Jezabel. Mas Jezabel acorda. Onde você estava, meu amor? Bem, eu estava no Monte Carmelo. Aconteceram coisas lá. Elias orou a Deus e fogo desceu do céu e consumiu todo o sacrifício. Eu já ensinei meus profetas a realizar esse truque. O que mais aconteceu? Não, voltou a chover. Ele orou e voltou a chover. É bem que eu vi que você estava um pouco molhado. Já não aguentava mais esse calor. Ainda bem que voltou a chover. Mas o que mais? Bem, é que ele matou todos os profetas. O quê? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. E agora Jezabel marca um duelo ao pôr do sol contra Elias, quer cara a cara desafiar Elias. E a gente espera que Elias não vá temer uma mulher, dado o fato que ele não temeu 450 homens. Não é? Mulher é bicho perigoso. 450 fiquei, mas uma mulher. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que é o extremo de Judá, é a última fronteira. Ele saiu de Israel e foi para o fundo do território, para Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele saiu correndo, mais de 120 quilômetros, talvez sem parar para dormir, com certeza sem parar para comer. Chegou em Berseba, deixou o seu companheiro, o seu amigo, e ainda continuou andando. E pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Versículo 4: ele mesmo, porém, foi até o deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Como é que ele chegou até aquele zimbro? Não é? E pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Sabe uma coisa curiosa? Ele estava fugindo de Jezabel justamente porque estava temendo a morte. E quando chega lá, o que é que ele deseja? A morte. Foge com medo de morrer, mas quando chega lá, pede a morte.
não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Como é que ele chegou até aquele zimbro? Primeira coisa é que ele se deixou levar pelo raciocínio humano. Ficou pensando como um homem qualquer, né? Porque até então ele só agia de acordo com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vinha, ele agia. Ele sempre consultava a Deus antes. Dessa vez ele não consultou a Deus, não esperou a palavra de Deus, né? Poderia, depois daquele enviado de Jezabel vir falar com ele, ele poderia ter parado e orado. Deus, o Senhor já revelou a mim a vossa vontade, né? Quando aqueles 450 profetas estavam lá. Agora essa mulher vem até mim e eu estou com medo dela. Age em minha vida. Mas ele não esperou, não orou, não falou, ficou raciocinando como homem e correu. Tiago fala, né, capítulo 5, que Elias era homem como nós, e fadado às mesmas falhas. E aqui ele raciocinou como um homem, deixou de lado a sua fé. Segunda coisa é que ele começou a ter esses pensamentos errados, de sair, correr, desejar a sua própria vida. Terceiro, ele se entregou ao medo. Ele se deixou levar e ser tomado pelo medo. É igual quando a gente está andando por uma rua escura, escuta um barulho, e você está sozinho. Você começa a alimentar aquele medo. Você começa a aguçar os seus ouvidos para todo e qualquer barulho. Se uma folha se mexe, você se assusta mais. E o coração vai batendo cada vez mais rápido. E você vai apressando o passo. Mas as coisas vão te assustando mais e mais. Você apressa o passo. Daqui a pouco você já está correndo para casa e quer chegar em casa e abrir a porta e entrar. Não é? Você vai se deixando levar pelo medo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Até se desesperar e se desiludir. Ele cortou as relações com Deus. Cortou as relações com seu companheiro. Porque deixou ele lá em Berseba e foi sozinho. Cortou as relações com Deus, com os amigos e se isolou. Pessoas em depressão são as que mais precisam de amigos e pessoas ao lado, e são justamente aqueles que mais se isolam. Deixou ficar-se exausto. Quando você está cansado, a regra é: não tome grandes decisões. Porque quando você está cansado e com fome, você não pensa disso. Há conselhos que, para pessoas que estão em depressão profunda e tentando contra a própria vida, é: primeiro, faça ela dormir, descansar. Faça ela ter uma boa noite de sono. Alimente-a, dê comida e água, faça ela comer. Porque uma das primeiras coisas que pessoas, quando estão assim, fazem é parar de dormir ou não dormir bem, parar de se alimentar bem, beber bem, beber líquido. Durma, coma e se alimente. Descanse. E aí ele entrou naquela autopiedade. Eu não sou ninguém, eu não sou melhor do que os meus pais. Por quê? Você se achava melhor do que eles? Ele entrou nessa onda de autopiedade. E aí Deus manda aquele anjo, sabe que ele está cansado, não é? Deixa ele dormir, depois dá pão e água. Ele acorda, come e bebe. Versículo 7. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. De novo, deixou ele dormir, deu comida e água para ele. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, ou Monte Sinai. Parece que Elias, não tem na Bíblia, sabe? Eu estou espumando aqui.
Parece que ele queria ir para o Monte Sinai, porque o que é que acontecia no Monte Sinai? O que é que aconteceu no Monte Sinai? Grandes feitos, né? O Monte Sinai se abalava, barulho, aparecia, a presença de Deus tinha respaldo físico. Ele tinha acabado de vir de algo grande, físico, lá no Monte Carmelo. Parece que ele queria voltar a ver essa presença de Deus, poderosa, grande. Versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Se isolou mais ainda, entrou mais ainda na caverna. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Um dos conselhos sábios para falar com alguém em depressão é: faça-lhe perguntas. Faça-lhe pensar, né? Questione, faça-lhe perguntas amorosas, carinhosas. Deus faz isso para Elias. Depois de dar descanso, comida e água que ele precisava, agora pergunta a Elias. E ele responde: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Um barulhinho, né? No final da caverna atraiu Elias. Depois de todos esses barulhos, de todos esses efeitos, o barulhinho, o cicio suave de vento tira Elias da caverna. E aconselhamento é bem assim, né? A gente começa a conversar, a fazer perguntas, e a pessoa dá 2 passos para frente e 1 passo para trás. E você tem que contar como vitória aquele passo que deu. Depois dá mais 2 passos e 1 passo para trás. Deus estava trazendo Elias de volta. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A mesma pergunta. E Elias vai dar a mesma resposta. Parece que Deus estava esperando que a resposta de Elias mudasse depois desse chamado, depois dessa revelação. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. E aí, todas as coisas que Elias questiona na sua resposta, Deus vai sucintamente respondê-las, uma a uma. Disse-lhe o Senhor: volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azeel, rei da Síria, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nins, e ungirás rei sobre Israel. Ou seja, ele está perguntando: os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares. Ele está dizendo: não se preocupe com isso, eu vou levantar novos reis que vão cumprir a minha vontade. Depois ele disse: mataram os teus profetas à espada. Deus diz: ungirás sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá. Ungirás profeta em teu lugar. Mataram os meus profetas, não se preocupe, eu levanto outros.
E ele disse: mataram os teus profetas e eu fiquei sozinho. Sozinho eu fiquei. E Deus responde, versículo 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou. Sai respondendo cada uma das questões de Elias. Nesse processo de recuperar Elias, tirá-lo daquele momento de depressão, de tristeza profunda, de medo, reafirmando o seu poder, a sua santidade, a sua autoridade como Deus Todo-Poderoso. Fez ele descansar, comer, beber, respondeu às suas questões e agora vai dar a Elias um propósito, um trabalho. Vai dizer: você é útil, eu ainda lhe quero, saia dessa caverna e tome um trabalho. Pare de olhar para o seu próprio umbigo, saia desse ciclo de autopiedade, olhe para os outros. Versículo 19: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Já estavam cortando a terra porque a chuva já tinha chegado. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E agora Deus tinha dado a Elias um trabalho e um companheiro. O outro ponto para quem está em depressão é ter um trabalho ou um alvo e ter um companheiro ao seu lado. Deus estava trabalhando na vida de Elias para tirá-lo daquela situação. Fez descansá-lo, deu pão e água, se mostrou com um sussurro, com palavras carinhosas, amáveis, afetuosas, respondeu às suas questões, deu um direcionamento, um trabalho, um plano e um companheiro. Se mostrou a Elias como um Deus que recupera, que restaura, que nos faz não temer as coisas deste mundo. E aí, ao final, parecia que não foi no Monte Carmelo, o Monte da Vitória para Elias, onde ele se descobriu. Não foi naquele momento de vitória, de grande feito de Deus, no Monte Carmelo, que Elias se viu, se descobriu, achou um sentido. Mas foi no Monte Sinai, no Monte da Solidão, que Elias se redescobriu para com Deus. No momento de profunda tristeza, Elias encontrou a Deus. Parecia que ele não estava... Parecia que quando as coisas não aconteceram como ele esperava, que ele mais aprendeu a depender de Deus. Para mim foi um achado essa passagem, quando lia sobre temor ou medos, como Deus trabalha na vida das pessoas. Às vezes não lidamos tão bem com as frustrações. Depois de uma grande campanha na igreja, quando muitos se achegam e são convertidos, no mês seguinte ou no ano seguinte, quando o número de batismo cai, ou quando as pessoas não ficam na igreja, a gente vai para uma caverna, se entristece, se isola e se deprime. Depois de grandes vitórias, grandes feitos, quando a gente está acostumado ao gosto da vitória, ao primeiro fracasso, a gente se deprime, se entristece e vamos nos esconder numa caverna, cortando a ligação e a nossa comunicação com Deus e com outras pessoas. Mas Deus revelou para Elias que não foi no Monte Carmelo, o Monte da Vitória, que ele se descobriu, mas no Monte da Solidão, no Monte Sinai. Não quer dizer que precisamos passar por isso, mas Deus pode usar situações assim
para que nós não temamos as coisas deste mundo, mas confiemos em Deus. Deus pode restaurar a sua vida, o seu coração, fazê-lo firme, seja nas vitórias, nas derrotas ou frustrações deste mundo. Vamos nos organizar em duplas, vamos orar ao nosso Deus.